Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre 10 erros que os pastores cometem. Por isso dê um joinha, faça seus comentários. Se você é líder, aprenda isso e coloque aí no seu papel, faça suas anotações. Quais são os 10 erros mais comuns que os pastores cometem? Primeiro é ser lento demais a respeito do ministério. É não entender realmente o seu chamado, o seu ministério e não ser efetivo, produtivo. Ser lento demais a respeito do ministério é um dos maiores problemas dentro da vida de muitos pastores. Muitos deles, em vez de terem uma vida disciplinada, têm uma vida desgovernada e nós não podemos ser assim. Claro que nós precisamos entender que Deus tem um tempo e um modo para agir nas coisas, mas nós precisamos compreender que temos que, o tempo está aí, a última colheita chegou, Jesus está voltando e nós não podemos ser lentos a respeito do nosso chamado, da nossa vocação e do nosso ministério. Segundo erro que os pastores cometem é não compreender a importância do sacrifício. Ministério pastoral, chamado de Deus para as nossas vidas, seja ele ser obreiro, missionário, pastor, é um chamado ao sacrifício. A nossa vida tem que revelar isso, nós temos que compreender isso, que nós somos chamados para o sacrifício, o amor sacrificial, a liderança que se sacrifica, que serve, que ama. O segundo grande erro dos pastores é não compreender a importância do sacrifício. Terceiro erro que os pastores cometem é não compreender a importância da humildade. Hoje nós vemos muitos pastores que são malas, que são arrogantes, que são soberbos, que se acham acima do bem e do mal. E esse terceiro erro é terrível, quando alguém não compreende a importância da humildade. Vai ler Filipenses capítulo 2, ali o exemplo de Jesus. Jesus se auto-esvaziou, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, foi semelhante aos homens, foi obediente até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, acima dos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, a exaltação veio depois da humildade. E a palavra de Deus também ensina que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Se você quer ver a graça de Deus fluindo através do seu ministério pastoral, da sua liderança espiritual, compreenda a importância da humildade, porque o terceiro erro que os pastores mais cometem é não compreender a importância da humildade na sua vida. O quarto erro que os pastores mais cometem é que eles querem receber constantemente a honra dos homens. Meu irmão, se o teu ministério, o teu chamado, a tua vocação é baseado no desejo de receber honras humanas, já está tudo errado. O fundamento, o pilar do teu ministério está errado. Nós temos que agradar a Deus e não aos homens. Não devemos desejar isso. Pelo contrário, isso é claro que as pessoas podem nos honrar, pode de alguma maneira nos homenagear, não é pecado nisso, mas se o nosso ministério está baseado no desejo da autopromoção, no desejo das honrarias humanas, nós estamos caindo numa cilada terrível, e esse é o quarto erro que os pastores cometem: receber a honra dos homens, desejo de receber as honras de homens. E aí seu ministério, se tem essa motivação, ele é totalmente corrompido, ele não vai agradar a Deus, mas vai agradar os homens, e você não será efetivo, e muito menos vai se alinhar com o coração de Deus fazendo esse quarto erro. O quinto erro que os pastores mais cometem é ignorar as palavras de Jesus. Irmão, tudo aquilo que Jesus falou está revelado ali, tanto nas palavras de Paulo, mas principalmente nos evangelhos, Paulo recebeu revelações tremendas de Jesus, ele recebeu palavras diretas de Jesus de Nazaré, mas nós principalmente vamos encontrar essas palavras do Mestre nos 4 evangelhos. Ou seja, todo pastor eficaz, todo pastor que realmente tem um chamado que faz a diferença na vida das pessoas, ele não pode cair nesse erro de ignorar as palavras de Jesus. O quinto erro que os pastores mais cometem é ignorar as palavras de Jesus. É achar que as palavras de Jesus foram só para aquela época, ou foram meras palavras normais. Não. As palavras de Jesus são as palavras mais importantes da palavra de Deus. Tanto é que tem algumas Bíblias que as falas de Jesus estão em vermelho e realmente precisam estar em destaque, tanto na Bíblia Sagrada quanto no nosso coração, na nossa vida e no nosso ministério.
O sexto erro que os pastores mais cometem é ficar longe de Deus. Ficar longe de Deus é o sexto erro que os pastores, muitos deles, cometem. Ou seja, é viver uma vida sem intimidade com Deus. É viver uma vida distante de Deus, de maneira mecânica, automatizada, em piloto automático. Tem muita gente que está vivendo a sua vida espiritual e seu ministério em piloto automático, na sequidão, na secura, sem ter uma proximidade, uma intimidade com o Senhor Jesus, sem ser amigo de Deus, sem ser conhecido por Deus, muito menos conhecendo a Deus. Então, o sexto erro que um pastor pode cometer é ficar longe de Deus. E para isso existem as disciplinas espirituais. Pastor tem que orar mais do que o seu rebanho. Pastor tem que ler a Bíblia mais do que as pessoas comuns. Pastor tem que jejuar pelo menos uma vez por semana. Pastor tem que estar a serviço do povo de Deus, tendo essa liderança servil, essa liderança abençoada. E pastor precisa ter intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus Pai, com a Trindade bendita. Diariamente nós não podemos ficar longe de Deus. O sétimo erro que os pastores mais cometem é produzir poucos frutos. Nós vemos uma gama, um número enorme hoje de obreiros, às vezes até vivendo tempo integral, né, ou alguns parciais, mas principalmente integrais, usando os recursos da igreja, usando, né, o dízimo suado, ofertado com tanto empenho, com tanto sacrifício dos irmãos, e não produzindo frutos. O sétimo erro é isso, é produzindo poucos frutos. Eu e você, como obreiros, missionários, né, pastores segundo o coração de Deus, nós precisamos produzir muitos frutos. Frutos para a glória de Deus. Frutos não é para a nossa glória, glória do eu, não. Para a glória de Deus. O pastor eficaz, o pastor efetivo é alguém que produz frutos. É alguém que constantemente está ganhando almas para Jesus, está discipulando pessoas, está cuidando de vidas. E ao mesmo tempo, o tempo todo, tudo aquilo que ele toca, tudo aquilo que ele pega, tudo aquilo que ele enfrenta, todo o desafio que ele faz, Deus faz florescer a vara de Arão. Deus abençoa, o favor de Deus, a bênção de Deus está sobre ele. Meu irmão, se você não tem essa característica de produzir muitos frutos para a glória de Deus, faça uma reavaliação da sua vida, do seu chamado, do seu ministério. Será que realmente Deus te chamou? Porque quem Deus chama, Deus respalda. Quem se auto-intitula, se auto-chama, auto-proclama, Deus não respalda. Você está à sua mercê por sua conta. Então, o sétimo erro que os pastores mais cometem é produzir poucos frutos. O oitavo erro que muitos pastores cometem é ter prioridades erradas. Tem pastor hoje fazendo de tudo, menos a obra de Deus. Tem pastor se envolvendo com tanta coisa, menos de cuidar do rebanho do Senhor. Tem pastor ocupando o seu dia com muitas coisas, a sua agenda está lotada, mas não prioriza sua vida devocional, seu tempo com Deus, a intimidade com o Senhor, mergulhando nas Escrituras, estudando, prega de qualquer jeito, prepara esboço de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito. Irmão, nós não podemos ser assim. O oitavo erro que os pastores mais cometem é ter prioridades erradas. A nossa prioridade tem que ser Deus, depois de Deus a nossa família, em terceiro lugar, se estamos no ministério, deve ser a igreja, o povo de Deus. Temos que ter cada prioridade no seu devido lugar. Deus, a nossa família, é a nossa primeira igreja, o primeiro povo que nós temos que discipular, cuidar, amar, e depois o povo de Deus precisa ser cuidado, amado. Se me amas, lembre-se que Jesus falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Tem muito pastor fazendo de tudo, menos cuidando do rebanho do Senhor. Pastor coach, pastor isso, aquilo, pastor liderando isso, aquilo, se envolvendo com um monte de evento, um monte de coisas sociais, né? Às vezes educação, nada contra isso, não estou fazendo apologia à burrice, à ignorância, mas a nossa prioridade tem que estar no devido lugar, no lugar correto. Nós não podemos perder o nosso foco. E eu queria indicar um livro para você, pastor, líder, que aí está, Tempo, Agenda e Foco. Um livro muito bom do Josué Campanha, que vai te ajudar a ter um planejamento de vida, a entender qual é o teu chamado, a tua vocação, o foco da tua vida, e realmente investir nas prioridades corretas para você. O nono pecado, ou erro que os pastores mais cometem, é transformar-se num fariseu.
Às vezes a gente está reclamando da nossa igreja, que a nossa igreja está muito legalista, muito crítica, né? A nossa igreja é terrível, mata os outros. Mas às vezes, irmãos, muitos pastores estão se transformando em pequenos fariseus, em críticos de maneira exagerada, né? Com qualquer coisinha já criticam, adoram acusar os outros pastores, adoram forjar esse sentimento de competição, né? De rivalidade entre os ministérios. Irmão, isso é pecado. Rivalidade, sentimento de competição, a base disso é o orgulho, né? Criticismo exacerbado. É claro que autocrítica todos nós precisamos ter, temos que ter discernimento, percepção das coisas, mas ser crítico demais, se tornar um fariseu, um legalista, a igreja cheia de legalismo vai ser uma igreja cheia de pecado, cheia de erros, cheia de falhas. Então, irmãos, nós não podemos nos transformar em religiosos como eram na época de Jesus, saduceus, fariseus, herodianos, escribas, que não reconheceram o próprio Jesus, que não reconheceram o Rei de Deus, que não reconheceram a vida e obra de Jesus de Nazaré e se tornaram críticos ferrenhos daquilo que Deus estava realizando naquele tempo e naquela época. Será que você não tem se tornado um fariseu? Será que você não tem sido um crítico de plantão? Alguém que só fala mal de tudo e de todos, adora falar mal até da igreja do Senhor? Irmão, eu tenho aprendido que aquele que fala mal do corpo de Cristo vai se ver com o cabeça do corpo, que é Jesus de Nazaré. Então tome muito cuidado, você pastor, você líder, você obreiro, obreira, missionária, cantor, cantora, adorador, não se transforme num fariseu, seja cheio de graça, de misericórdia, ame as pessoas, compreenda as dificuldades, as vulnerabilidades, os fracassos, a pecaminosidade alheia, da mesma maneira que você precisa discernir e compreender a sua pecaminosidade. Lembre-se disso, Jesus era amoroso, gracioso, generoso, era alguém que realmente caminhava 2 milhas com aquele que estava falhando, errando, que dava uma nova oportunidade, uma nova chance, e assim nós devemos ser. Não podemos, o 9º erro é transformar-se em fariseu, e isso jamais pode acontecer na nossa vida. E o 10º e último erro que os pastores cometem, são pastores que querem ajuntar tesouros na terra. Pastor que quer ajuntar tesouros na terra, irmão, não entendeu nada o chamado, não entendeu nada a vida cristã. Pastor tem que ter uma vida, pode ter uma vida boa? Sim, dentro da condição da sua igreja local, dentro daquilo que Deus proporcionou para ele, mas nunca perder o coração simples, singelo, ser humilde, não ser mala, não ser aquele cara insuportável, inacessível, aquele cara que só pensa em dinheiro, só pensa em recurso, né? Que não se doa, que não pensa nas pessoas, só pensa no bolso das pessoas, que não dá valor às pessoas por aquilo que são, mas sim por aquilo que tem. Isso é uma troca, uma inversão de valores, é colocar as coisas acima das pessoas. Deus nunca colocou coisas acima de pessoas, pelo contrário, Ele deu sua própria vida, por amor a gente, por amor às pessoas. Então as pessoas são mais importantes do que as coisas, e nós temos que aprender isso. Nosso chamado pastoral, nós como líderes espirituais, podemos ter coisas boas, mas as coisas boas não podem nos ter. Podemos ter dinheiro, mas o dinheiro não pode nos ter. Podemos ter bens materiais, sim, mas ali não pode estar o nosso coração. Se Deus nos abençoar, amém. Nós temos que aprender a estar contente em toda e qualquer circunstância, como diz Paulo. O contentamento é um dos grandes segredos, e o agradecimento é um dos grandes segredos da verdadeira felicidade. Então vou repetir: primeiro erro, ser lento a respeito do ministério. Segundo erro, não compreender a importância do sacrifício. Terceiro erro, não compreender a importância da humildade. Quarto erro, querer receber constantemente a honra dos homens. Quinto erro, ignorar as palavras de Jesus. Sexto erro, ficar longe de Deus e não ter intimidade com Deus. Sétimo erro, produzir poucos frutos. Oitavo erro, trocar as prioridades ou ter prioridades erradas na sua vida. Nono erro, transformar-se num fariseu. E o 10º erro, mais cometido por muitos pastores, é querer ajuntar, entesourar, enriquecer na terra, sendo que a nossa riqueza, a nossa recompensa está lá no céu, naquilo que Deus tem preparado para nós. Então você, pastor, se você tem errado numa dessas coisas, você que exerce ministério, vocação, chamado, liderança,
arrependa-se diante de Deus, que Deus fale ao seu coração através desse vídeo, que a graça do Senhor venha sobre você e que você realmente compreenda que Deus te chamou. Olha o que a Bíblia diz: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que respondem ao chamado de Deus. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então, se Deus te chamou, tenha convicção do seu chamado e não te envolva com nenhum desses 10 erros que comumente muitos líderes religiosos, líderes ditos cristãos, muitos que se transformam em profissionais da fé e não verdadeiros pastores, obreiras do Senhor, verdadeiramente acabam caindo, se desviando do caminho, do chamado e da vocação de Deus para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você faça seus comentários. Não estou jamais desfazendo o ministério pastoral. Eu mesmo sou pastor e acredito no chamado do ministério e tenho muitos colegas abençoados nesse ministério, pessoas que realmente amam a Deus. Ame o seu pastor, honre ele, ajude ele a crescer e florescer no Senhor. Se você está nesse ministério tremendo, que Deus realmente te capacite, te habilite e que você compreenda que o nosso chamado, a nossa vocação é tremenda, é preciosa, é maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém.